Amada igreja, boa noite, que a graça e a paz do bom Deus seja com todos. Amém. Alegria estar de volta com os irmãos, depois de alguns dias de férias. Os meninos aí até 9 anos acompanham a professora Jéssica. Professora Jéssica. E a Isabela fica aí de sobreaviso. Se precisar de ajudar a Jéssica, você ajuda lá. Pode ficar, se ela precisar, ela vai te chamar. Bom? Ok, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, meus amados. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Assim como minha esposa, vou falar de saudade de vocês. Depois de 20 dias longe, estava doido para voltar para o meu mundo. Preguei em outros poucos, mas casa é casa, né? Quando você se sente em casa, o seu povo é diferente. E não que os outros não tenham importância, mas vocês são muito preciosos para mim. Eu louvo a Deus por ter o programa de pastorado. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Irmãos, nós vamos dar início a um novo capítulo desse Evangelho, dessa caminhada que nós temos feito dentro dele. Iniciaremos a partir de hoje, então, o capítulo 10. Pretendo expor ele aos irmãos até o seu final. Até porque não é grande, né? Ele é espaçoso, mas as histórias contidas nele, a proposta contida nele são apenas 3 aí. Nós vamos desenvolver provavelmente 3 domingos. Então, Marcos capítulo 10. Diz assim o texto: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E eles respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Vem aqui, já. Fala com Deus. Grandioso Deus, nós estamos perante o Senhor. Estamos diante da palavra santa do Senhor, que é a boca do Senhor falando conosco. E Deus, nós rogamos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor ilumine as nossas mentes para compreendermos a palavra do Senhor e o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, Deus. Certamente, Deus, esse assunto é um assunto incômodo para nós, porque muitas vezes nós queremos tratá-lo apenas com as nossas razões. Mas Deus, nesta noite, tira as nossas vendas, como o Senhor vai fazer mais adiante com o cego de Jericó. Tire a cegueira dos nossos olhos e nos faça compreender a grandiosidade do teu reino e a verdade que o Senhor está ensinando aqui. Em nome de Jesus. Meus amados, nós vivemos tempos em que nossa cultura está distante cada vez mais da palavra de Deus. Vivemos como se não tivéssemos Deus e nem a sua palavra para nos orientar. Por isso nós sofremos, e por isso nós somos acometidos de vários males, sejam eles materiais e espirituais nos nossos dias. Cada vez mais esse distanciamento do povo de Deus e da sua palavra
traz sofrimento para nós. Isso é fato. Leia as Escrituras, perceba isso com os profetas. O tempo todo eles mostrando: vocês se esqueceram da palavra do Senhor. Ou seja, a temática mais repetida na boca dos profetas: o distanciamento do povo da palavra de Deus. E hoje nós iremos ver com Marcos como o Senhor ensinou seus discípulos a gerenciarem relacionamentos. Eu gosto das Escrituras porque ela nos mostra as várias tratativas da vida e ela trabalha conosco. E aqui eu quero então abrir um parênteses e falar para você: você tem dois caminhos a seguir hoje. Ou você se apega à cultura que você vive, o tempo que você vive, indistintamente, cegamente, e abraça de uma vez por toda, ou você se compromete com Deus essa noite em ouvi-lo e deixá-lo falar e deixá-lo moldar através da palavra dele e corrigir os desvios da culpa. Fecha parênteses. Quais foram as bases utilizadas pelo Senhor para falar de casamento aqui nesse texto? Ele recorreu a que fonte para corrigir os desvios de pensamento e da cultura? Quais foram as fontes que ele recorreu? É atrás dessas respostas que nós iremos hoje, mediados pelo Senhor Jesus Cristo e a sua santa palavra, buscar respostas para dois temas vigorosos dos nossos dias: casamentos e divórcios. Esses dois temas são latentes e a igreja não sabe como se comportar frente a isso. Eu queria que todos que estão aqui, porque todos estão enquadrados em algum momento dentro desse sermão, nessa pregação. Todos nós, eu e você. Ou porque somos solteiros, pretendemos casar. Eu tenho uma boa gama de jovens aqui que vão trilhar essa caminhada. Ou já somos casados e temos lutas próprias do casamento. Ou infelizmente nós já deixamos alguns casamentos para trás. Todos nós estamos aqui. Eu gostaria da atenção de Deus para que a gente pensasse nas Escrituras e víssemos nela, que ela nos ensina acerca desse assunto, dessa verdade. Bom, nós já estamos estudando o Evangelho de Marcos. Para quem vem aí chegando, já tem mais ou menos 1 ano e 8 meses. Já posso dizer que tem 1 ano e 8 meses que eu estudo o Evangelho de Marcos com a Igreja Presidente do Progresso. Nesse 1 ano e 8 meses, algumas bases e algumas teses são visíveis no Evangelho de Marcos. Primeira tese: Marcos escreveu esse Evangelho para deixar a igreja cristã que estava em Roma no primeiro século ciente de quem era Jesus Cristo e o que ele fez. E aí ele deixou bem claro que Jesus Cristo, ele é Deus encarnado, ele é Deus homem. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Ele se encarnou e veio a este mundo, então, para nos ensinar as coisas concernentes ao reino de Deus, nos mostrar o caminho da salvação. Certo? Essa é uma tese máxima e áurea dentro do Evangelho de Marcos. A gente já vem estudando ela há um bom tempo e a gente nunca se aparta dela. Perceba que costumeiramente a gente recorre e volta a ela e conclui sobre ela. Por exemplo, existem duas grandes divisões no Evangelho de Marcos. Começa no capítulo 1 até o capítulo 8, a primeira grande divisão, e do capítulo 8 até o capítulo 15, 16, a segunda grande divisão. Do capítulo 1 ao capítulo 8, Marcos faz questão de mostrar, deixar claro, e claro, quando eu falo Marcos, esse Marcos é inspirado pelo Espírito Santo, tá, irmãos? Não é coisa dele, é instruído pelo Espírito Santo. Ele deixa claro para nós, na primeira grande metade, que Jesus, ele é Deus. Porque só Deus pode fazer as coisas que ele faz, essa primeira grande metade do Evangelho de Marcos. Ressuscitar mortos, libertar endemoniados, acalmar o mar, multiplicar pão para a multidão. Só Deus pode fazer tal coisa. E na segunda grande metade, depois que ele mostra isso, que ele deixa bem claro isso, e Jesus Cristo deixa isso bem claro para os seus discípulos, ele agora começa a trazer os ensinamentos, ele começa a moldar, ele fala: olha, eu sou Deus, creia em mim, ok, nós cremos no Senhor, então agora aprendam sobre o reino. E aí no capítulo 8 ao capítulo
16, ele vai ensinar para nós quais são os pensamentos do reino de Deus. E o capítulo 10 está dando essa segunda grande metade, então, né, essa segunda grande visão. E o ensinamento do reino agora, para nós, é sobre gerenciamento de relacionamentos. Perceba que aqui não é só o casamento. Se você caminhar um pouco, você vai ver agora também sobre criação de filhos, sobre o pensamento de Deus com relação a criar filhos. Versículo 13. Versículo 17 em diante, você vai, até o 31, você vai ver Jesus ensinando sobre gerenciar riquezas. Como é que Deus vê as riquezas? Como é que o homem deve se comportar com a riqueza? Versículo 32 ao versículo 45, você vai perceber Jesus predizendo a sua ressurreição, e novamente os seus discípulos não entendendo essa ideia da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus, e novamente Jesus então gerencia o relacionamento cristão. Como é que o cristão se comporta frente à sua morte e ressurreição? E aí ele conclui então o capítulo 10, versículo 46 ao 52, mostrando então a libertação que há no indivíduo que entende todos esses gerenciamentos. É como tirar a cegueira dos olhos. Então o que eu espero nessa noite é que você entenda o que é casamento segundo a Bíblia, o que a Bíblia pensa sobre divórcio. Ok? Então o tema da minha pregação nessa noite é: discípulos verdadeiros se concentram nos mandamentos do Senhor. Aí 2 pontos. Casamento é coisa séria, porque é mandamento do Senhor. Vejamos. Olha só como é que a coisa se desenrola aí. Os fariseus aparecem novamente no versículo 2, né? Diz que Jesus ele vai para a região da Judéia, mas para ser exato, a região da Pérea. Pérea, onde João Batista foi decapitado por Herodes Antipas. Tá bom? Eu preguei sobre isso lá no capítulo 6, onde João Batista foi decapitado por Herodes Antipas. Ele foi decapitado por Herodes aí na Pérea. Jesus vai para essa região agora, e tudo isso que você vai ver agora se desenrola nessa região do mapa. Jesus está indo para Jerusalém, está indo para a sua crucificação. Então ele deixa o norte, ele vai um pouco mais ao norte lá e volta, e ele começa a descer. E agora nessa descida para Jerusalém, ele passa justamente nessa região chamada Pérea. É aí que ele está parado agora, e aí a gente vai perceber isso no capítulo 10, ok? Então, quem é que chega lá? Versículo 2, os fariseus, né? Os fariseus aparecem novamente na narrativa, na história, e com proposta. E vamos ver aí o que eles vão nos apresentar. Os fariseus são sempre descompromissados com a verdade. Não todos, mas a maioria. Tá? E esses aqui estavam descompromissados com a verdade. E aí eu quero abrir esse ponto dizendo o seguinte: nós vivemos em uma época de desonestidade em vários setores da vida. Vivemos em uma época de desonestidade em vários setores da vida. Os homens não possuem compromissos sérios, irmãos. Esse é o nosso tempo. Nosso tempo é pragmático filosoficamente. O que é o pragmatismo? Se der certo, a gente vai. Se não der certo, a gente para. Pragmatismo é: o que me dá prazer? O que me dá prazer, eu quero. Mas isso não é certo. Mas me dá prazer, então eu quero. Nem que seja para pular um pouquinho. Já ouviu essa expressão? Pecar é bom. Dá uma errada de vez em quando é bom. Isso é pragmatismo. É isso que norteia o pensamento do nosso país, irmãos. Mas é errado fazer. Você vai fazer? Os meninos não estavam assistindo um filme, né? Eu achei interessante a expressão que eu tinha assistido o filme uma vez, eu não parei para prestar atenção. E ontem eles assistiram em casa. João Ernesto, o candidato honesto, né? Que é uma paródia com relação às corridas presidenciais do Brasil. O Leandro Hassum faz isso aí. A cena é o seguinte: ele está dentro do elevador, junto com a repórter, escondido, né? Ele está camuflado, com boné, com óculos que fecharam. E aí tem 2 caras na frente, e aí aparece, normalmente alguns elevadores têm aquela televisão lá dentro com informativos, né? E aí aparece o informativo da Veja, e eles começam a comentar sobre o João Ernesto que estava atrás deles. Aí um fala para o outro assim: esse cara é vagabundo, esse cara é ladrão, estou só parafraseando, esse cara é ladrão, isso é bandido. Aí o outro fala: realmente. Aí o outro fala assim: rapaz, mas todo mundo que entra lá se corrompe. Aí o outro fala assim: não é bem por aí. Assim, você não, que fala, né? Eu não. Aqui não, o quê? Você não roubaria, não? Se você tivesse oportunidade, todos nós tivéssemos oportunidades, eu tivesse oportunidade, eu roubaria lá. Você também
seria diferente. Esse para mim é o grande problema da bancada evangélica hoje, porque eles saem com essa mentalidade: se for bom eu pego, e está vendo mesmo. Nós vivemos uma crise de honestidade, irmãos. Isso vale ser coisa. E a política que é o mais visível e mais palpável para nós hoje. Vivemos a época do fast food, tá? E esse fast food é no sentido de eu vou lá e pego o caminho, o que eu quero de forma rápida, e eu descarto também de forma muito rápida, se eu não gostar. Vivemos o tempo do self-service, onde eu escolho o que me agrada, e descarto o desagradável. É assim que nós vivemos. O problema é que isso é aplicado a todos os setores da vida, inclusive a relacionamentos, inclusive a casamento. E aí é que a gente entra nesse colapso que está a nossa geração. Preste atenção que ser desonesto, fútil e superficial não é algo novo. Olha que os fariseus fazem a mesma coisa. Eles estavam vendo a questão do divórcio da mesma maneira. Quando eles chegam a Jesus, eles já possuíam uma opinião formada sobre o assunto. E eles não buscaram uma resposta, mas armaram uma cilada para o Senhor. Não se iludam, eles chegaram aqui, vamos ali aprender com Jesus sobre casamento. Eles queriam pegar Jesus Cristo. Por isso que eles chegam lá com esse questionamento: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Os fariseus não estavam focados nos princípios de Deus sobre o casamento, mas nas pequenas fitas da concessão que Moisés deixou acerca. O que Moisés falou? Moisés falou isso, isso e aquilo outro. Os fariseus inventavam. O que eles inventavam, meus amigos? O que eles queriam? Hernandes Dias Lopes, como pastor presbiteriano, ele traz 3 intenções, eu concordo com ele, eu queria compartilhar com vocês. Ele examinando o texto, e aí, para mim, foi uma conclusão muito coerente, eu quero partilhar com vocês aqui. Primeiro, eles queriam colocar Jesus contra Herodes. Primeira intenção deles. Essa região, como eu disse, foi a região que João Batista foi decapitado. Por que João Batista foi decapitado? Você sabe? Volta lá no capítulo 6, lá estava estudando de novo, você vai ver. João Batista foi decapitado porque ele enfiou o dedo no nariz de Herodes e falou para Herodes: Herodias não é tua mulher, ela é a mulher do teu irmão. Você tomou ela de forma equivocada, se relacionamento de vocês é errado, não está certo. Herodias largou do marido para ficar com nós por causa de poder, de status. Ela odiava Herodes. Certa feita, Herodes tomou uns gorão no dia de aniversário, estava feliz demais. A filha de Herodias era muito bonita, bem dançando sensualmente, proposta pela mãe. Faz um encantamento tão bonito para Herodes que Herodes vira para ele e fala assim: filho, me pede o que você quiser que eu te dou. Se você pedir metade do reino, eu te dou. Fica a minha vez. Correu de mamãe, meu amigo. Mãe, o que eu peço? Pede a cabeça de João Batista. Herodes falou, tem que cumprir, meu amigo. Traz a cabeça de João Batista na bandeja. E foi assim. Observa que o assunto que os fariseus trazem é o mesmo, é divórcio. Jesus estava nas terras de Herodes, eles queriam colocar Jesus contra Herodes. Eles queriam aqui fazer com que Jesus se tornasse mal visto pelos políticos da época e quem sabe tivesse a sua cabeça rolada também. Essa é a primeira intenção deles, não é à toa que eles vêm com esse questionamento aí. A segunda intenção é colocar Jesus contra Moisés. Os fariseus queriam colocar à prova a ortodoxia de Jesus, para aí poder acusá-lo de heresia. Se Jesus dissesse que era lícito, o que ele estava fazendo? Falou que é lícito, Moisés falou que não era bem por aí. Não era bem desse jeito aí. Está contra Moisés, está contra a lei, vamos condenar ele. Só que o ensinamento de Moisés, após recorrido, tinha um detalhe. Jesus, como o supremo hermeneuta, o cara da interpretação, amigo, pegou justamente esse negócio aí, porque eles vão lá em Deuteronômio 24, e Jesus volta um pouquinho mais com eles e vai em Gênesis, porque a de Deuteronômio 24 não dá base para divórcio. Só pode se repudiar a mulher, de acordo com Deuteronômio 24,
se encontrar coisa indecente. Tem uma expressãozinha lá. Everar barrar, coisa indecente. Eles não atentaram para isso. Eu vou pensar um pouquinho mais adiante sobre isso. A terceira intenção deles é colocar Jesus contra o povo. Se a resposta de Jesus fosse sim, eles acusariam Jesus de desintegrador da família. Então eles falariam que Jesus estava contra Herodes, falariam que Jesus estava contra Moisés e falariam para o povo: ei, olha o profeta de vocês aí, está falando que pode divorciar, ele vai desestruturar a família, ele vai desestruturar a nossa sociedade, ele vai desintegrar tudo. Como é que Jesus irá sair dessa situação? É uma grande pergunta, né? Vamos ver aí mais adiante. Mas eu gostaria antes de se aplicar isso aqui já. Perceba que a despreocupação desses homens com a verdade e apenas o interesse, e aqui é apenas o interesse de expor Jesus a uma falha, é o que irradia o coração deles. Agora, você acha que nós fazemos diferente disso ao nos comprometer mais com a nossa cultura e aceitar o divórcio como é ensinado hoje, de uma maneira tão simplista, onde a gente descarta o casamento? Você acha que é muito diferente isso aqui? Aonde o indivíduo vai para a cultura distorce a lei do Senhor todinha. Você casa, quando eu casei, 4 anos atrás, eu não sei se ainda é assim, se ainda é esse mesmo prazo, mas há 4 anos atrás, a mulher do cartório falou para o senhor: você tem 1 ano para desistir do seu casamento, viu? Para mim, imagina, sem ônus legais. Como é que a coisa é tratada? Ou como é que a nossa cultura vê? Descartável. Vocês experimentam, mas se der certo, vocês continuam. Se não der certo, vocês saem fora. Começa de novo. É assim que a nossa cultura vê o casamento. E é assim que os nossos filhos são ensinados. Quantos pais cristãos não dizem isso para os filhos? Ó, filho, se não der certo, você volta para casa. Se der certo lá com ela, você volta para casa. Se não der certo com ele, você volta para casa, filho. Seu quartinho vai estar aqui, arrumadinho, bonitinho, para você voltar. Qual a diferença nossa para olhar o casamento dessa maneira e a diferença deles aqui, dos fariseus? Muitas vezes não queremos saber a opinião do Senhor sobre os assuntos das nossas vidas. Essa é a verdade. Uma vez, uma situação, um pastor que eu peguei, não aqui, mas na outra cidade, a pessoa virou e falou assim: olha, pastor, nós lutamos pelo casamento dela, aquela coisa toda. Ela falou para mim assim, eu falei, eu e o outro pastor falamos assim: tá errado, ele não apoia, tá certo, sabe o que ela falou para nós? Estou nem aí para vocês, não queria que Deus pensa. Mas há peso. Eu não tenho medo de disciplina. Eu não tenho medo de nada disso. Eu não quero saber. O que você acha que fazia parte desse coração? O que estava lá dentro? Senão esses conceitos culturais do nosso tempo, do descartável, eu não tenho autoridade. É um pouquinho de pitada de anarquismo, né? A teoria última do anarquismo o sonho de todo anarquista é ver o último religioso morto com suas tripas de fora enrolada na cabeça de um último político, né? E aí você vive do jeito que você quiser, porque os dois mostram a moral e a ética de um Deus que rege o mundo. Se você tira isso, eu não digo para vocês. Quero saber. Não interessa. A todos nós que estamos aqui presente, prestemos atenção em como lidamos com a palavra de Deus. Vejamos se não estamos aplicando a filosofia do fast food nas horas da nossa vida, ao invés da palavra. Olha a resposta do reino. Como é que Jesus sai da situação então aí? Olha os versículos 3 a 5. O reino de Deus é muito claro, simples e profundo os seus posicionamentos. Com a pergunta do versículo 3, Jesus Cristo vai direto ao ponto central, o lugar mais intenso e agudo da discussão. Os fariseus dão uma rodada, meu amigo, eles dão uma volta lá. Jesus Cristo fala assim: eu vou aqui, ó. E ele vai lá em cima. Jesus Cristo vai direto ao ponto, ele vai direto à lei de Moisés. Ele fala: o que a lei diz? E ele passa a interpretar
essa lei. E aí eu quero destacar algumas coisas dessa interpretação de Jesus. Primeiro, o divórcio não é uma instituição divina. É um erro a gente achar que Deus deu o divórcio. Não deu. Deus instituiu foi o casamento. O casamento é a expressão da vontade de Deus, não o divórcio. Onde é que surge o casamento? No paraíso. Você quer ver isso? Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Jesus Cristo, lembra que eu falei? Os fariseus dão a volta, vão lá em Deuteronômio 24. Jesus Cristo, eu vou mostrar para você, vou mais a fundo, vou voltar um pouco mais. Ele volta aqui, ó, Gênesis 2, versículo 24. Por isso, deixa o pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Onde é que acontece a queda? É no capítulo 3. Então, o casamento é instituído no paraíso. Deus instituiu o casamento. E antes da queda humana, não havia divórcio no paraíso. Na perfeição não há divórcio. Então o que nos resta? O divórcio vem pós, né, o paraíso, pós-queda. E aí Jesus mostra que isso é por causa do quê? Da dureza do vosso coração. O divórcio não é apoiado. Alguém diga aí, Deus apoia o divórcio. Deus não apoia o divórcio. Equívoco pensar assim. Equivocadíssimo pensar assim. Então, de acordo com Jesus Cristo, a causa disso tudo, do divórcio, é a dureza do coração. Enquanto o casamento é digno de honra entre todos, diz lá Hebreus 13:4, Deus odeia o divórcio, diz lá Malaquias 2:16. Portanto, é uma aceitação com muita facilidade do divórcio, como é realizado hoje, por nossa cultura do descartável. Se aceita muito fácil, mas contrariando Deus, o Criador. O divórcio não é apoiado por Deus. É por isso que está essa baderna na nossa sociedade. Por isso que está essa bagunça, esse desencontro. Como eu disse ao irmão hoje, nosso mundo está em colapso. Esse desencontro que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso tempo, é justamente nós contrariarmos Deus. E queremos colocar na sua boca ou na sua palavra aquilo que Ele não diz. Ele é contra o divórcio. Não deixa. Os fariseus não entenderam ou não quiseram entender a pergunta, né? Observe o que Jesus Cristo fez para eles. O que Moisés ordenou? O que os fariseus responderam? Moisés permitiu. Essa expressão ordenou e permitiu faz toda a diferença. Moisés não ordenou o divórcio, ao contrário, ele reconheceu sua presença, o permitiu e deu instruções como ele deveria ser praticado. Agora, o que Moisés mandou foi o que Deus mandou sobre o casamento. Aí ele volta para o texto de Gênesis 2:24. O que é a ordenança de Moisés? O casamento. O divórcio é permissão. E eu vou explicar mais adiante um pouquinho por que era permitido. Divórcio foi um mandamento. Observe que a gente vive o divórcio hoje como se fosse um mandamento, com muita facilidade. Qualquer coisa, estou fora, pastor. Estou pulando fora. Não é mandamento. E é interessante dizer isso, e até esquisito, né? Não é mandamento. Não é mandamento. Jesus, como supremo intérprete da Escritura, diz que Moisés não mandou divorciar por qualquer motivo. Aqui, para aqueles legalistas e para aqueles liberais ou tendenciosos a liberais nas igrejas, que gostam de pegar textos, né, como Deuteronômio 24, e querer pegar e falar assim, não, aqui ó, a Bíblia está dizendo que eu posso divorciar. Jesus falou que eu posso divorciar aqui, Paulo falou ali, né, Moisés falou lá, então eu posso. Para essa turma, o supremo intérprete diz, olha, não há ordem, não há ordem, não é ordenança, é uma permissão, mas uma permissão com balizas bem estreitas. Qual é? Ele diz aí, a dureza do vosso coração. A concessão para o divórcio, estabelecida na lei de Moisés, tinha como propósito proteger as vítimas. Lembra que eu disse que eu ia explicar por que ele deu essa concessão lá? A concessão era para proteger as vítimas. A lei judaica dizia que só o marido podia iniciar um processo de divórcio. Sabe o que acontecia?
Tinha duas escolinhas lá de interpretação. Uma mais liberal, outra mais conservadora. A mais liberal falava: sua mulher queimou arroz? Larga. Não lavar roupa hoje? Larga. Sabe o que a negada estava fazendo? Qualquer coisinha. Ô filha, arrumei uma mais interessante ali. O que acontecia com a mulher? Ficava desamparada, jogada. É bom estar gravando as feministas de plantão, olha como é que Deus cuida da mulher, até lá no Antigo Testamento, ó. Foi por causa dessa situação que Deus deixou que Moisés registrasse a permissão. A mulher estava ficando jogada, desamparada, tratada como objeto. Deus não admitiu isso. Deus não aceitava isso. Aí Moisés falou: vai ter que lavrar a carta, vai ter que escrever as motivações. E aí a escola conservadora dizia só o seguinte: só há um motivo para divórcio: adultério. O que essa negada fazia no tempo de Jesus? Distorcia o negócio. Jesus chega e corrige o negócio. Vocês divorciam hoje por causa da dureza do vosso coração. É por causa dessa concessão de Moisés, o marido então não podia despedir a mulher sem lavrar uma carta de divórcio, né? Porque se ele assim fizesse, ele estava procedendo em erro e ele então era julgado nos tribunais. Aí eu peguei duas citações que eu queria compartilhar com vocês aqui, de dois diferentes teólogos. Primeiro, de Edward Dodson, diz assim: ó, a permissão do divórcio presente na lei mosaica era para proteger a esposa de um marido mau e não uma autorização para se divorciar. Olha como é que Jesus corrige o negócio todinho. Ele mostra que o divórcio lá era para proteger a mulher, não era uma concessão. Não era aquela história: não deu certo, larga. Porque existem situações extremas, existem situações terríveis. Você pega quadros em que a mulher ela é destroçada pelo marido em casa, espancada. Vai largar ela para morrer lá? Moisés percebeu que se o divórcio, outra situação agora de Adam Clare. Moisés percebeu que se o divórcio não fosse permitido em alguns casos, as mulheres poderiam ser expostas a grandes violências e sofrimentos pela crueldade de seus maridos. O que é isso aqui, irmãos? Dureza do vosso coração. Dureza do vosso coração. Uma outra característica daqui do reino, ensinando sobre o divórcio não é brincadeira. As pessoas estão brincando de divorciar hoje. Como eu disse, você vai ao cartório, a pessoa fala: só, vocês têm um ano, você não vai marcar, se não der certo, filhos. Vocês jovens vão casar, é desse poder. E há até uma pressãozinha, né? Tem umas piadinhas de mau gosto lá, acontece, não funcionou, né? Dá certo, como se mulher e homem fosse panela, né? Não prestou, descarga, coloca lá, não serve, não faz comida boa mesmo, né? A musiquinha do velho filósofo aí, né? Sobre panela velha, uma coisa toda. É aplicado, né? No contexto. Você vai ao cartório e tem um ano para se arrepender do casamento, sem prejuízos legais. Perceba que as leis de nossa nação corroboram para algo que é odiado por Deus. Corroboram. O que você acha que está do jeito que está? O casamento, irmãos, foi instituído por Deus. O divórcio não. O divórcio é uma inovação humana. Pós-queda. Os fariseus interpretavam equivocadamente a lei de Moisés sobre o divórcio. Eles a entendiam como um mandamento, enquanto Jesus considerou uma permissão, uma tolerância. Há uma diferença muito grande entre ordenança e permissão. Deus não é o autor do divórcio, mas está na Bíblia, mas Deus não é o autor desse negócio. Vamos dar um pouquinho de hermenêutica para você entender. Deus não é o autor, o homem é responsável pelo divórcio. O divórcio, embora legítimo no caso de infidelidade conjugal, que é a primeira permissão dada pelas Escrituras, ou abandono irremediável do lar, que está lá em 1 Coríntios capítulo 7, 15, embora tenha essas duas possibilidades, como permissão, ele não é compulsório nem obrigatório. O que a gente faz? Trata ele como compulsório. Qualquer coisa, larga, meu filho. Larga, meu filho. Mas esse conselho?
Daí Malhação para não me deixar mentir. Daí a novela da Globo das 9 para não me deixar mentir. Eu nem sei qual que é o que está passando. Mas deve estar falando sobre isso. Ela sempre prega sobre isso lá. Tá? Divórcio da nossa cultura é compulsório e obrigatório. Olha, daqui 10 anos eu vou rever meu relacionamento com você e eu vou matar de você. Pode ser que continue, pode ser que não. Não é assim? Tem quem vai casar, fala assim, olha, daqui 50 anos eu vou rever meu contrato de casamento com você. Pensamento. O que é esse pensamento? Por mais seja brincadeira, diz a Bíblia que a boca fala do que está cheio do coração. A nossa cultura influencia o nosso coração. O divórcio é uma conspiração contra os princípios de Deus, irmãos. Essa é a verdade. O divórcio é consequência do pecado e não a expressão da vontade de Deus. Aí Jesus agora corrigiu essa noção de divórcio, agora ele mostra o que é o casamento, segundo a Bíblia. Vamos dar uma olhada aí? Olha como é que ele corrigiu isso aí agora nos versículos de 6 a 9. Tá? Enquanto os fariseus queriam distorcer a verdade, Jesus está atento e mostra as bases bíblicas do casamento. E agora eu quero que você, jovem, preste muita atenção, você que vai caminhar por essa caminhada aí do casamento. Se nós entendêssemos mais as bases bíblicas do casamento, nós teríamos menos divórcio. Olha só, casamento é heterossexual. Olha o que Jesus diz lá. Por causa da dureza do coração, ok? 6. Desde o princípio da criação, Deus fez o quê? Homem e mulher. Então esse conceito de família no nosso tempo, de qualquer jeito, de qualquer maneira, 2 homens, 2 mulheres, não funciona e não é o projeto de Deus. Jesus recorre ao princípio. Ele recorre aqui a Gênesis 2:24, que é antes da queda. Então, o casamento é heterossexual. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. O relacionamento conjugal só é possível entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea, biológicos. Tá? Eu postei uma foto no Facebook, um comparativo. Nesse comparativo estava o seguinte: um casal novo se casando, né? Se casando. Daqui a 80 anos, aquela família imensa lá, né? Porque tinha netos, bisnetos, aquela coisa toda, bem grande. Aí o quadro partindo no meio, um casal homossexual casando. E só os dois velhinhos. Daqui a 80 anos. Já pensou se o mundo todo vira gay? Todo mundo resolve virar gay. Já pensou nisso? Não tinha existência, irmãos, daqui a 100 anos. Biologicamente é incompatível. Então não é só uma questão de religião, como diz por aí. Essa defesa da família, isso é coisa de religião, isso é coisa de pastor, de mentalidade cauterizada, de mentalidade retrógrada, disso, aquilo, outro. Não. Isso é questão de biologia. Mesmo o sexo não tem procriação, não vira vida, não tem continuidade, vira extinção. E Deus é sábio no que Ele faz. E você está falando que é macho e fêmea? Quem é esse vaso de barro que vai dizer o contrário? Então, casamento é entre macho e fêmea, é heterossexual. Casamento é monogâmico. O que diz o texto? Deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Tá? No singular, companheiro. Não há plural ali não. Não há mulheres no texto. Deixará o homem pai e mãe e unirá as suas mulheres. Mas Davi teve mulheres, Salomão. Mas você já viu que foi a desgraça desses caras ter tanto de mulher? Deus nos criou para casarmos apenas com um ou uma. Tá? Para você, eles falam Adão e Chá. Então, poligamia e poliandria, que é a prática da mulher com vários homens, estão em desacordo com os princípios de Deus para o casamento. E se foi registrado nas Escrituras, foi para nos mostrar a desgraça que foi para esses homens querer viver com os reis pagãos daquele tempo. Casamento ele é monossomático. Tá? As palavras hebraicas, então, aqui que eu já citei, Ish e Shá, revelam que os dois foram
fez completamente um para o outro. O propósito de Deus é que no casamento o homem e a mulher se tornem uma só carne, uma intimidade tal que não pode ser separada. A união entre marido e mulher não é apenas emocional e espiritual, mas é também, sobretudo, física. Aqui se corrige essa noção de sexo aberto à vontade. Não, sexo é a coisa para o casamento. Se corrige também a noção de que sexo, mesmo dentro do casamento, é ruim, é coisa, é suja e impura. Não, é prazeroso, é bom, mas é para o casamento e deve ser vivido. Então você jovem, menina jovem, né? Não se renda aos lábios de sereia da macharada hoje que a gente induzia ao erro. Não se muda. Da mesma maneira, você, meu jovem, não entre nessa de eu preciso ter relação, porque se eu não tiver relação eu vou vencer, como disse um amigo meu. Vou vencer, vou passar do tempo. Relação sexual é para o casamento. No casamento não é apenas para procriação. A gente só tem, vou casar com você, filho ou filha, e eu vou ter com você 2 relações, porque eu quero ter 2 filhos. Acabou. Não. É monossomático. E inclui essa vida junto. Sexual. O sexo é bom, santo e puro. Só você ler lá, Hebreus 13, 4. Deus, então, Jesus Cristo corrige o pensamento aqui, a cultura desse povo. Tá? E por último, o casamento é indissolúvel. Olha como ele conclui o texto, a proposta dele. Versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento deve ser para toda a vida. É uma união permanente. No projeto de Deus, o casamento ele é indissolúvel. O divórcio é uma conspiração contra Deus como cônjuge. O divórcio é um atentado à família. O casamento foi criado por Deus para ser indissolúvel. Uma ordenança. A grande pergunta então que fica é: e agora, pastor? O que eu faço com tudo isso? Eu divido então a igreja em 3 grupos. Primeiro, solteiros. Deixa eu falar com você que é solteiro. Na condição solteira, a minha orientação para você é: seja temente a Deus na escolha de seu cônjuge. Seja temente a Deus na escolha do seu esposo ou da sua esposa. Submeta essa escolha ao crivo das Escrituras. Veja o que Deus quer para você. Como é que Ele vê o homem e a mulher segundo a palavra dele. Vá por aí. Certamente as suas chances de acertar no casamento bom serão maiores. Com toda certeza, eu não tenho dúvida, porque eu experimentei isso, de deixar Deus conduzir meu coração para escolher minha esposa. E depois de 5 anos eu falo para ela que meu único arrependimento com ela foi de não ter casado mais cedo. Então, bem próximo do que eu conheci, mas tudo foi no tempo de Deus. Porque eu entendi que Deus me orientou nesse sentido. Então, minha orientação para você, jovem: não entre em desespero. Submeta esse desejo ao crivo do Senhor. Deixa Ele direcionar. Deixa Ele mostrar para você. Não seja precipitado nas suas decisões. Não vá contra a realidade. Tem um pastor aí que gosta de fazer graça, né? Não gosto muito de graça, porque para mim não é lugar de graça. Picadeira que é. Mas ele fala um negócio para mim que para mim é muito interessante. Uma jovem foi perguntar para ele sobre um jovem, e aí ele perguntou para ela como é que ele é. Ele agride a mãe dele verbalmente? Ele agride a irmã verbalmente? Sim. Aí a pergunta dela para ele era: será que ele vai fazer isso comigo? O que você acha? Com certeza, a realidade é clara. Convívio, gente, não muda ninguém. O que muda a gente é Cristo. Se esse jovem ou se essa jovem não se submeter a Cristo, você pode ter certeza que ela vai te dar, ou Ele vai te dar problemas. Então você, jovem, preste atenção nessas coisas. Conselho para você. Aos solteiros, aos casados, perseverança. Essa é a palavra para o casamento. Vivemos em um tempo, como eu citei anteriormente,
descartável. Por isso que a gente, tudo tem prazo de validade, né? Acabou o prazo de validade, tá fora. Desculpa a minha confusão aqui, mas outro dia que eu descobri que pneu tinha validade. Sabe que pneu tinha validade? Ele rodava até acabar, acabou. Ele disse que se não rodar até acabar, tem 5 anos aí, ele vence. O tempo que a gente vive, tudo tem prazo de validade. E para muitos isso se aplica a relacionamentos. Isso pode até valer para um pneu, para relacionamento não. Para casamento não tem esse negócio de prazo de validade. Ó, pastor, eu estou dando tempo. Eu vou ver se ele chega lá. Se ele não chegar, ei, pastor, porque a mulher está tirando do sério. Eu não sei não, pastor. Minha paciência está saindo, está esgotando. Não vou aguentar muito tempo, não. Prazo de validade? Prazo de validade? É isso que Deus espera de nós casados. Casamento é para a vida toda. Uma união indissolúvel. Não se deixe levar pela raiva, egoísmo, falsa ideia de felicidade. O que mais houve é eu quero ser feliz. Tem direito de ser feliz, pastor. Eu não sou feliz com essa minha vida. Não dá. Mas se você ouve o relacionamento, não se deixe enganar pelo seu coração que é enganoso, diz a Bíblia. Entre nessa na sua cultura de você merece ser feliz. Isso é pragmatismo filosófico. Você merece, meu irmão. É sofrimento. E graças a Deus, por sua graça e misericórdia, Ele não deixou você sofrer mais. Graças a Deus Ele mandou o Cristo. Você está no lucro, está sobrando. Como se abandonar um casamento problemático fosse resolver todos os problemas da vida. Basta conversar com quem já deixou um casamento problemático para ver que não resolveu. A solução para os nossos problemas está na compreensão do perdão e do amor que Deus vai manifestar nessa vida. Para você casar, a solução para os seus problemas de casamento está na compreensão do perdão de Deus e do amor de Deus manifestados em Cristo. Vá para isso. Vá lá ver o que Ele ensina sobre perdoar. Vá lá ver o que Ele ensina sobre amor. E deixe Ele te moldar por isso. Deixe esse perdão e esse amor inundar o seu casamento que está árido, terra seca. E deixe Ele fazer jorrar água e florescer e dar belas flores de esperança. E por último, o último grupo, aos divorciados. A palavra para vocês é esperança. Esperança. Talvez você já passou por esse processo doloroso, terrível. Que talvez não tiver tempo para refletir, para poder atentar para isso, ou foi pego de surpresa. A situação se estampou. Esperança. Não é o fim. Talvez essa seja a sensação mais comum de hora, não dá mais. Acabou tudo. Ninguém me quer mais. Eu não sou bom para ninguém. Esperança. Esperança. Procure tratar as feridas que ficaram, fechá-las com o bálsamo do perdão e da graça divina. Encontre os reparos necessários para o seu coração, a palavra do Senhor, e comece de novo. E comece. Há perdão, pastor, para quem se divorcia. Eu acho interessante, né? A igreja tem uma hipocrisia terrível, né? Muitas vezes. Eu sou pastor, eu posso falar. É da hipocrisia. Nem que mente, rouba, estelionatário, malandrão, espertalhão, caluniador, fofoqueiro. Está tudo certo. O indivíduo divorciou, todo mundo ora à toa para o cara. Como se esse fosse um pecado sem perdão. E trata dessa maneira o indivíduo. Como se não houvesse graça para Deus que Ele restaurar. Deixa eu dizer, você que passou por divórcio também. Divórcio não é pecado sem perdão. No mesmo todo. Já disse anteriormente que é feito por causa da dureza do coração. Acontece com permissão, com tolerância, em alguns casos extremos. Mas passou por ele. Não se deixe enganar por essa artimanha de Satanás de falar para você que não, larga a igreja, sai fora, larga esse negócio de Jesus Cristo, esse povo é hipócrita, isso e aquilo outro, não há perdão para você. Não entre nessa.
Deus te perdoa disso. Deus te restaura. E Deus te dá recomeço. Não existe escala para pecados, né? Existem consequências, mas todo pecado é pecado. O divórcio não é um pecado imperdoável. Qual é o pecado imperdoável nas Escrituras? É não crer no Filho de Deus. O Filho de Deus. Não crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Para isso que não há perdão. Ninguém entra no céu sem crer em Cristo. O alto caminho, se não ir. Mas para o divórcio, há perdão. Portanto, recomece a sua vida em Cristo. Confesse os seus pecados, peça perdão, se arrependa e usufrua da restauração hoje mesmo, que é o Senhor. Não saia daqui sem pensar nisso. Espero ter corrigido a visão sobre o casamento e a visão sobre o divórcio a partir das Escrituras para você pensar hoje. Não se deixe influenciar pela cultura corrompida, mas molde para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar?